Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados. E nesse vídeo será a continuação da nossa Embird criando bordas personalizadas dentro do Embird, tá? Onde você vai aprender desde o primeiro passo, né? Onde você precisa entender como que funciona o sistema de criação, que no caso foi a primeira parte do nosso vídeo. E a segunda parte agora será a sequência que você precisará entender para que você crie esses pontos personalizados, tá? E a terceira parte do nosso vídeo será os pontos já mais avançados ainda, tá? É muito importante que você entenda, estude todos os vídeos, assista todos os vídeos, façam aí no seu Embird para que vocês entendam a sequência, entendam a lógica de criação desse tipo de ponto. Não é um tipo de ponto difícil de ser criado, porém ele existe uma sequência de criação, tá? Que é muito importante você compreender isso para que você tenha sucesso na sua personalização dos seus pontos, tá? Lembrando também que temos esse vídeo, uma parte dele vai ficar como prévia na nossa área pública do nosso YouTube, do nosso canal do YouTube, e o restante dele, tá, vai estar dentro da nossa área exclusiva de membros. Por quê? Porque é uma forma também de maneira que você vai aprendendo, que você também nos ajude também, nos colabore também com o nosso trabalho, tá? A parte prévia que fica no YouTube, você já aprende bastante coisa também, tá? E se você indo para o nosso canal, que é um valor mensal lá, que pode ser cancelado a qualquer momento, é o YouTube que faz toda essa transação, tá? Então, você indo até lá, você vai ter a oportunidade de estudar esse, como os outros demais vídeos que temos também. Vou mostrar aqui rapidamente a vocês. Temos aqui muitos vídeos, temos cursos dentro da nossa área de membros, tá? Onde são conteúdos diferenciados, conteúdos aí voltados aí à programação do dia a dia, tá? E o que vamos aprender dessa parte 2 aqui? Aqui nós iremos já começar a entender como que você utiliza a ferramenta de bordas junto com a combinação de ferramentas para que você comece a criar suas bordas, tá? Personalizadas. Então aqui já será o início da nossa aula avançada, que será no próximo vídeo ainda, tá? Aonde você vai aprender outras regras, tá? Além do que já está no vídeo 1, você vai aprender agora a regra, uma das regras principais, você começar a criar as bordas, que são as conexões, que são os pontos de coluna. Então você vai aprender a utilizar, como utilizar ele para criar o seu ponto personalizado de bordas. Beleza, pessoal? Então vou explicar a vocês as sequências que vocês vão precisar entender, né, para que vocês comecem a criar aí dentro do nosso sistema de criação de pontos personalizados de bordas, o ponto personalizado, tá? Então vamos utilizar uma sequência de pontos de conexão com pontos de coluna, tá? Essa será a sequência. E como que funciona essa sequência? O que são esses pontos? Vou rapidamente explicar para vocês aqui o que são esses pontos. O ponto de conexão é esse ponto do nosso lado esquerdo aqui. Se eu clico sobre ele, eu vou clicando, eu posso ir ajustando suas curvaturas, tá? E assim por diante. Então, ao criar o ponto de conexão, eu posso clicar aqui em gerar pontos. Ele gerou o ponto de conexão, né? Que se eu clicar aqui em 3D é uma linha num ponto corrido. Deixa eu voltar aqui na guia normal, tá? Então, ao criar o ponto de conexão, automaticamente eu vou criar agora o nosso ponto de coluna. O ponto de coluna será esse ponto do nosso lado esquerdo aqui. Clico aqui no ponto do lado esquerdo e note que quando eu cliquei no ponto de coluna, ele deixou um dos pontos ativos. Por quê? O último ponto criado ficou ativo, porque os pontos de conexões, eles trabalham dessa forma. Ele, pelo nome mesmo que ele fala, é um ponto de conexão, ou seja, ele está presumindo aqui que você vai continuar criando outro design, aliás, outra parte de design, a partir dessa última conexão. Então, quando eu cliquei aqui no ponto de coluna, tá? Lembrando que a gente vai falar isso aí na hora de criar ponto de borda, tem que estar aqui ativado o nosso estilo, né, o nosso tipo A do ponto aqui, tá? O modo do ponto. E então ele deixou o primeiro ponto, né? E faremos o que? No ponto de coluna, e também ele necessita que a gente crie dois pontos, que eu chamo de topo ou base, o topo. Você pode chamar do que você
achar melhor aí, tá? Mas necessariamente você precisa de 2 pontos para ser criado. Então, o primeiro, ele já está ativado, ele já está criado, o ponto de conexão já criou automaticamente. Então, basta eu clicar no segundo. Quando eu clico no segundo, ele vai aparecer aqui, tá? Aí sim eu posso dar continuidade no ponto. Vou clicar aqui, vou acertar sua curvatura e agora eu preciso fazer o outro lado. Clico aqui e trago aqui e assim por diante. Fiz o outro lado, feito isso aí, eu clico aqui em gerar pontos, tá? E para eu dar continuidade nesse nosso design, sem que ele se rompa, que eles fiquem sempre ligados, eu preciso criar então outro ponto de conexão. Eu vou clicar aqui em outro ponto de conexão e ele vai criar um ponto automaticamente já aqui, que foi o último ponto criado no nosso design. Eu posso ir criando o nosso ponto de conexão, tá? E assim por diante. Essa é a lógica que vocês têm que entender. Quando você utiliza o ponto de conexão, ele sempre deixa um ponto criado para você dar continuidade a partir daquele ponto. Então vai ser essa lógica que a gente vamos entender dentro do nosso, aprender dentro do nosso sistema para criar pontos personalizados de bordas. Então eu vou vir aqui, vou clicar em criar pontos, joia, eles estão todos conectados. Vou vir aqui em design, vou vir aqui em new design, não quero esse design. Eu vou vir aqui em design novamente, vou vir aqui em border, vou vir aqui em new border. New border vai aparecer essa tela. E vamos continuar então. Então temos aqui o nosso quadrado de borda, correto? Então vamos começar com o nosso ponto de conexão. Vou clicar aqui no nosso ponto de conexão. Vou vir aqui no nosso meio na nossa linha horizontal da nossa área de trabalho aqui, vou clicar o primeiro ponto aqui, correto? Cliquei o primeiro ponto. O segundo ponto eu vou clicar mais ou menos no meio desse meio quadrado aqui, tá? Mais ou menos aqui. Vamos clicar aqui. Clico aqui, joia. Feito isso aí, eu vou acertar a nossa curvatura. Eu vou colocar essa curva para cima. Não precisa ser muita coisa, está exagerado. Vamos dar uma leve curvatura, correto? Correto. Feito isso aí, o que eu posso fazer? Eu posso continuar. Note que eu vou vir aqui a pouco acima. Eu posso tanto finalizar esse ponto de conexão, como fizemos aí no desenho do Paint. Você pode continuar se você quiser também, não tem problema. Eu vou trazer mais ou menos aqui perto, logo acima aqui, tá? Não precisa ser exatamente contando os quadradinhos aonde deve ser, tá? Você que escolhe aí um local mais adequado para você criar o próximo ponto. Olhando visualmente aí, você vai já ter uma noção de se ele vai estar muito para cá ou está muito para lá. Então, vou clicar aqui mais ou menos e vou criar aqui a nossa segunda curvatura. Feito isso aí, eu vou levar o nosso ponto de conexão lá acima, tá? Então, eu posso tanto finalizar aqui, como começar com outro ponto de conexão, como eu posso continuar a ele. Então, eu vou continuar a ele. Vou clicar bem próximo aqui da nossa borda, da parte de cima aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui. Joia. Feito isso aí, eu vou criar um leve inclinamento aqui também, tá? Joia. Então, o que agora eu vou fazer? Agora, o que eu irei fazer? Eu vou criar o ponto de coluna. O ponto de coluna será desenhado o fruto ou a folha, o que eu desejar aqui, que eu faça para que eu desenhe, intercale essa ferramenta em sequência com o ponto de conexão. Feito isso aí, então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou finalizar. Eu posso clicar aqui em Generate Stitches, eu gero o ponto. Se eu clicar aqui em 3D, eu vou ver o ponto. Lembrando que em 3D você não consegue utilizar a referência aí do nosso grid, tá? Então, volte aqui na aba normal, que ele vai aparecer novamente. Então, feito isso aí, agora eu vou aproximar, ó, note que eu já criei o ponto, tá? Então, eu vou clicar agora aqui no nosso ponto de coluna, criação de coluna. Cliquei sobre ele. Uma coisa que você tem que se atentar, tá? Que eu vou utilizar aqui o nosso estilo A. Temos o A, B, C. Essa ferramenta ela tem 3 possibilidades de criação com ela, tá? Todos vai criar o ponto de coluna, mas com 3 maneiras diferentes. Então, vamos deixar aqui com a maneira A. Não vou entrar em detalhe nas outras, tá? O que eu vou fazer? Quando eu cliquei nessa ferramenta, note que o nosso último ponto criado de conexão ele ficou ativo, tá? Que isso significa que ele está esperando você utilizar a ferramenta, mas só que ele já deixou o primeiro ponto criado, ou seja, como é um ponto de conexão, o design tem que ser criado a partir dali, tá? Você não consegue criar um outro design, utilizar a ferramenta, criar qualquer outro canto, porque se você clicar, ele vai pegar o primeiro ponto a partir dali, tá? Então isso é interessante porque nos mantém aí com o design sempre mantendo a sequência. Então já que o primeiro ponto está criado com essa ferramenta, eu vou criar o segundo mais ou menos aqui. Cliquei,
Essa ferramenta ela é necessária criar criar dois pontos que eu chamo de topo base, o base ou topo, tanto faz, tá? Mas ela é necessária criar esses dois pontos iniciais. Um já estava criado, porque estávamos utilizando a conexão correta, então precisava criar o outro. Então temos agora os dois pontos. Se você notar, tem um tracejado entre um ponto e o outro, tá? Notando que os dois pontos iniciais foram criados. Então o que eu vou fazer? Como eu cliquei nesse ponto aqui, criei ele, então a continuação dessa ferramenta vai ser a partir desse segundo ponto. Então eu vou trazer até aqui mais ou menos aonde está dos pontos da nossa conexão, que está nessa região aqui. Vou trazer aqui, clico aqui, tá? E vou já acertar a sua curvatura. Clico na curvatura e acerto aqui. Vou trazer mais ou menos assim, joia. Feito isso aí, eu preciso criar o outro lado agora. Como que eu faço? Basta eu clicar, aproximar, clicar no primeiro ponto que já foi criado automaticamente, seleciono ele, agora sim eu clico logo abaixo e crio o nosso segundo ponto de coluna. Feito isso aí, vou clicar aqui na nossa bolinha onde nós ajustamos as curvaturas, tá? Esqueci o nome aqui, chamo de ponto âncora, pode ser. Vou trazer aqui e vou deixar aqui meio que no estilo de folha, uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, feito isso aí, eu já criei o nosso ponto de coluna, tá? Ele vai começar lá em cima, porque começamos lá, e vai descer até aqui embaixo. Feito isso aí, eu vou clicar aqui em gerar pontos. Ele gerou o ponto, correto? Então, se eu vim aqui na aba 3D, note que eu tenho aqui o nosso ponto já criado, já com as conexões. Vou vir aqui na aba normal novamente, tá? E o que eu irei fazer aqui? Agora, para a gente continuar o nosso design, a gente precisa voltar a dar sequência nele. E como que a gente volta a dar sequência nele?